Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, queridos. Que a graça, que a paz daquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, esteja conosco todos os dias e sempre. Amém? Pode tomar o seu lugar. Obrigado, presbítero Elvis. Pastor Ricardo, pastora Rosa. Só falta a carteirinha de membro, né? Como é que funciona aqui? Tem que fazer um curso, tem que passar na sabatina com os obreiros da igreja. Como é que é? Fala aí que eu estou pronto para arriscar aí. Não sei se eu vou passar, né? Mas pelo menos eu vou passar lá. Faz a carteirinha que eu estou pronto. Muito bom estar aqui com vocês na nossa conferência Revival. E, irmãos, deixa eu dizer algo para vocês aqui. O meu coração não está muito... Se eu fosse usar uma palavra do pastor José, eu ia dizer assim, legal. O coração não está muito legal, não. Tem algumas coisas que o Espírito Santo permite nós vivenciarmos, justamente para nos provocar. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa estar muito atento para as provocações que o Espírito Santo vai fazer com ele. Porque quando o Espírito de Deus, ele provoca um homem de Deus, uma mulher de Deus, algumas coisas importantes elas acontecem. E eu quero dizer para os irmãos que eu estou provocado, eu estou indignado. Talvez eu pudesse dizer para os irmãos que eu estou até um pouco irado. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Mas eu quero, antes de entrar no nosso assunto aqui, deixa eu compartilhar algumas coisas que o Espírito Santo me ministrou aqui nesse tempo que nós estamos aqui juntos, hoje à noite. Que ambiente gostoso o Espírito Santo criou, não é verdade? Isso me faz temer mais ainda. Isso me faz temer mais ainda. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo, ele não vem para entreter a igreja. O Espírito Santo, ele não vem para divertir a igreja. Não é para isso que ele vem. Ele não vem para, escute, é isso que você vai ouvir. Ele não vem para satisfazer a igreja. Nós temos uma ideia muito errada do mover do Espírito Santo. Muito errada. O mover do Espírito Santo não é para nos entreter, para nos animar. Toda obra de consolo e de conforto do Espírito Santo está intrínseco no fato dele fazer morada na minha vida e na tua vida. Faz parte. 1 Coríntios 3,16, somos templo do Espírito Santo. Então a habitação dele, somos a habitação dele. Ele habitando em nós, já faz parte o consolo, o conforto, a edificação, faz parte. Eu não estou falando disso, eu estou falando daquele ambiente, desse mover espiritual que ele cria no ambiente da igreja. Quero lembrar os irmãos que os discípulos, os 12 discípulos, aliás, os 11 discípulos, eles já haviam recebido o Espírito Santo antes do Pentecoste. Eles já haviam recebido, Jesus apareceu para eles e Jesus disse, paz seja convosco. E Jesus fez o quê? Soprou sobre eles o Espírito Santo. Ali eles receberam o Espírito Santo. O que acontece no Pentecoste é algo diferente do que aconteceu ali naquela sala que eles estavam escondidos, naquela casa. Então, esse mover do Espírito Santo, é esse mover que eu estou me referindo. É esse mover que nós experimentamos aqui enquanto adorávamos o nome dele. É esse mover. Que não tem relação com o fato dele habitar na nossa vida. Não tem relação no seguinte sentido: o que ele quer provocar em nós com esse mover. E nós estamos adorando, e tá um momento, está tão gostoso, está tão bonito. E aí meu coração se enche de temor mais ainda. Porque eu não posso me esquecer por que ele veio. O Espírito Santo não veio senão por um único motivo. Um único motivo. Você vai olhar, você pode olhar em toda a Bíblia, em toda a Escritura.
buscando a seguinte resposta: por que o Espírito Santo veio? Ele veio para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para me ensinar todas as coisas. João 14, 26 e João 16, 8. Não, ali está falando o que ele vai fazer. Ali não está falando por que ele veio, o motivo dele vir. Eu estou aqui hoje, eu estou me alegrando com os irmãos. Eu estou feliz em ver o pastor Ricardo e a pastora Rosa. Eu estou feliz em ver o presbítero Elvis, os pastores. Mas eu vim aqui com um objetivo, tem um motivo pelo qual eu vim aqui. Eu vim ministrar uma palavra para vocês. Eu estou falando de motivo. O Espírito Santo, ele veio por um motivo. Você não pode se esquecer. Você pode percorrer todas as Escrituras, todo o Novo Testamento, de uma forma mais objetiva, e você vai perceber que o motivo do Espírito Santo ter vindo é só um motivo. Ele veio para capacitar a igreja a ir pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. É por isso que ele veio. Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder. Preste bem atenção. E recebereis poder, dínamos, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E qual é o motivo? Para serem minhas testemunhas. Eu não posso me esquecer do motivo, porque senão você vai pecar. Se eu me esquecer do motivo, eu vou pecar. Se eu ficar debaixo desse ambiente que o Espírito de Deus construiu nesse lugar, nessa noite, e eu não for provocado por esse motivo, eu vou pecar. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido: você não pode pecar. Você pode fazer qualquer coisa, mas se você quer o céu, você não pode pecar. Ultimamente, pastor Ricardo, já tem um bom tempinho, eu tenho tomado muito cuidado com o que eu falo, com o que eu me expresso. Por exemplo, alguém fala algo, eu vou lá e aplaudi. Eu aplaudi. O que eu fiz? Eu concordei. Não é verdade? Eu dei a anuência, né? Eu não ando mais aplaudindo assim. Não, eu penso primeiro. Peraí, deixa eu pensar, peraí. Não vou não. Vocês vão entender o porquê. Algumas canções que são de Deus, tem hora que eu não canto também não. Não vou cantar não. Tem orações que às vezes algumas pessoas estão conduzindo essas orações, e eu não tenho coragem de concordar com essas orações. Queridos, agora me entenda, eu não estou dizendo que essas orações estão erradas, e nem que esses louvores estão errados. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu ando com muito temor em relação com aquilo que eu me comprometo. Sabe por quê? Porque Deus leva a sério o que eu falo para Ele. Ele leva a sério. Ele leva a sério as canções que eu canto para Ele. Não é uma música para Ele. O que nós acabamos de vivenciar aqui agora há pouco, não é música para Ele. Não, Ele não quer música. O Senhor não quer música, Ele quer adoração. A adoração é coração devotado, entregue, prostrado. Então Ele leva a sério o que eu falo. Ele não leva na brincadeira. Ele não leva assim, não, isso foi num momento de... Não, Ele leva a sério cada palavra que sai da nossa boca. E eu tenho me preocupado muito em me comportar assim. Sabe por quê, pastor Ricardo? Porque talvez a igreja moderna hoje, ela não seja diferente. Ela só é uma versão moderna. Ela só é esse modelo contemporâneo do modelo da igreja que Jesus fazia parte no tempo dele. A igreja de Jesus era a igreja onde os fariseus eram os pastores dessa igreja. Essa era a igreja de Jesus. Essa era o ambiente de culto de Jesus, onde os fariseus eram os pastores, os bispos, os apóstolos, os evangelistas, os missionários, os presbíteros. Claro, eu estou fazendo uma comparação, porque era a igreja, era o ambiente de fé dele. E a igreja moderna
não tem sido diferente desse povo. Sabe por quê? Porque a grande queixa de Jesus em relação aos fariseus, qual era a grande queixa? Qual era a grande queixa, a grande reclamação? Que eles tinham uma palavra na boca que não combinava com a vida deles. Jesus os chama de sepulcros caiados. Ou seja, tinha uma liturgia, mas por dentro só tinha morte e rapina. Jesus chama eles de raça de víboras, traiçoeiros. Jesus diz para eles: vocês atrapalham. Jesus fala para os fariseus: vocês atrapalham, porque vocês não entram e vocês não deixam quem quer entrar, vocês atrapalham. A igreja moderna hoje, pastores, atrapalha Jesus. Ela não coopera com Jesus. Ela atrapalha o que Jesus quer fazer. Ela não coopera com o que Jesus quer fazer. Ela é um empecilho. A igreja moderna hoje, ela é um modelo exato, é a cópia perfeita, o modelo se reproduziu do sistema religioso da época de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: se ele estivesse hoje, a igreja moderna o crucificaria da mesma forma, o rejeitaria da mesma forma, o perseguiria da mesma forma, porque o modelo da igreja moderna hoje não representa o coração de Deus. Queridos, nós cantamos aquilo que nós não fazemos. Nós cantamos o que nós não fazemos. Cuidado com o que você canta, porque eu tenho que cantar aquilo que eu vou fazer. Eu não posso cantar o que eu não vou fazer, porque ele está levando a sério o que eu estou falando para ele. Agora, vamos lá, vem comigo. Ele criou um ambiente para isso, irmãos. Ele criou um ambiente com a presença da graça dele para isso. E eu vou lá e abro a minha boca, e eu não vou fazer o que eu cantei? Ah não, tem coisa que eu não estou cantando não. Sabe por quê? Porque eu não sei se eu vou fazer. Eu não sei se eu vou. Eu não posso falar para ele o que eu não vou cumprir, ué. Como é que eu vou falar um negócio para ele e eu não vou cumprir? Você está doido? Falei para o pastor Ricardo que está aqui. Imagina, você está doido, não vim? Eu tenho que vir, não tem? Imagina para o meu Jesus, então, se eu falar algo para ele, numa canção, e eu não cumprir. Não, eu tenho que cumprir. Eu tenho que fazer. Querido, a igreja não pode atrapalhar Jesus. A igreja não pode atrapalhar o Espírito Santo. Meu Deus, tem um pastor amigo, você conhece ele. Eu não vou falar o nome dele, porque isso vai atrapalhar ele. Mas depois eu te conto, se você quiser saber também, né? Se você fala assim, é melhor eu não saber, porque senão vai, porque é assim, né? Tudo que a gente sabe, a gente caminha debaixo do conhecimento que a gente sabe, da cobrança daquilo que a gente conhece. Um homem de Deus, um homem maduro, um homem produtivo. A igreja dele, irmãos, eu estou percebendo que eu estou perdendo tempo orando, guerreando contra o diabo. O problema não é mais o diabo. O problema não está sendo tanto mais o diabo. Por favor, não fiquem bravos comigo, não. Tem paciência comigo, vai orando por mim aí. É que o meu coração não está fácil, você vai entender. Porque a igreja moderna está fazendo um trabalho melhor que o do diabo. Calma lá, você vai entender. Esse querido, Jesus colocou nele um chamado, irmão. Sabe qual foi o chamado? De ir. Eu não tenho esse chamado para ir, largar tudo e ir. Eu não tenho. Ir para um povo estranho, para uma terra estranha, eu não tenho. Eu tenho um outro chamado. E a gente está fazendo ele aqui pelo Revival. Mas ele tem um homem maduro, um homem, né, casado. E Jesus chamou ele para ir. Chegou para a igreja dele, conversou com a igreja dele custou entender. Eu não estou falando de uma igreja. Deixa eu dizer uma coisa, o problema não é dinheiro. O problema não é dinheiro.
A questão da igreja não se comprometer com a obra missionária nunca foi dinheiro. Tem uma pesquisa que diz o seguinte, pastor Ricardo: a igreja possui 3.000 vezes os valores necessários para alcançar os confins da terra. É como se o seguinte: para alcançar os confins da terra precisaria-se de R$1. A igreja tem 3.000 vezes o valor para alcançar os confins da terra, mas ela não vai. Não é porque ela não tem dinheiro, é porque ela não está comprometida com a causa, é por isso que ela não vai. Questão de Deus não é dinheiro, nunca foi dinheiro. Questão é o coração não está comprometido com a causa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos: se nós não formos aos confins da terra, nós não vamos ser arrebatados. Nós não vamos ser, esquece. E a porta de entrada no céu chama-se arrebatamento. Não tem outra porta de entrada. Para quem está vivo e para quem já partiu do Senhor, só entra na eternidade pelo arrebatamento, só, não tem outra alternativa. E sem envolvimento com confins da terra, não há arrebatamento para o céu. Vai ter, para aquele outro caso lá, né? A segunda ressurreição. E a segunda ressurreição é julgamento para o lago de fogo. Não tem arrebatamento para a eternidade com Deus, para quem não vai nos confins da terra. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, Jesus ali, ele fala para 7 igrejas da Ásia. Calma aí, eu estou fazendo parênteses, mas eu vou fechando os parênteses, nós vamos chegar no assunto. Jesus, ele fala para 7 igrejas da Ásia, dentre centenas que tinham na época, para falar o padrão da igreja. E fala para nós hoje o padrão da igreja moderna. 7 igrejas. Dessas 7 igrejas, 2 são aprovadas apenas: Esmirna e Filadélfia. A igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, reprovados. A igreja de Sardes, Jesus fala um negócio para ela. Jesus fala assim para ela: ó, quem tiver com a veste branca, olha só o que ele diz, capítulo 3: quem tiver com a veste branca é digno de andar comigo. Jesus diz que quem tem, olha o que está escrito ali, pastor. Senhor Ricardo, eu estou começando a ler a Bíblia, eu estou ficando preocupado, viu? Porque eu estou vendo uns negócios aqui, eu estou ficando assustado comigo. Que eu estou vendo que, olha só, quem tem a veste branca é digno de andar com Jesus. Por quê que ele tem a veste branca? Porque não se contaminou. O que é se contaminar aqui no versículo 4 de Apocalipse 3? Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras. Qual é o significado aqui desse texto de Apocalipse de contaminar as suas vestiduras? Aqui está falando de um grupo muito pequeno da igreja que permaneceu fiel a Cristo. Permaneceram fiéis a Jesus. E Jesus está dizendo: esses estarão de branco junto comigo. Jesus está dizendo que eles vão ter uma roupa. E olhando no contexto, é fácil você entender uma roupa que não foram eles que colocaram, foi Jesus que colocou neles. Amém, queridos? Apocalipse capítulo 19. Aqui agora fala, até o capítulo 3 não tem arrebatamento. O arrebatamento é a história do arrebatamento, ou a grande tribulação começa a partir do capítulo 5 de Apocalipse. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo de número 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui começa o milênio. Apocalipse capítulo 19 e 20 é milênio. Aqui está falando de uma roupa que Jesus vai dar para os santos que foram arrebatados, que vão voltar para reinar com ele no milênio. Como é que é a característica da roupa? Resplandecente e pura. É ele que vai dar. Mas do que é feita essa roupa? Versículo de número 8, final dele: atos de justiça. Mateus capítulo 25. Atos de justiça.
Calma, eu vou voltar na história do pastor amigo. Porque por causa dessa história que eu estou bravo. Eu não vou esquecer essa história tão cedo. Mateus 25, versículo 31. Aqui, irmãos, aqui está falando do julgamento. Mateus 25, 31, não é uma fala de arrebatamento da igreja. É uma fala do julgamento. Então aqui é após o arrebatamento. Olha o que ele diz aqui. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos das ovelhas. Ele vai pôr as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Versículo 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: bem-vindo, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, olha o que ele diz no versículo 35. Parece uma fala, sim, Jesus está falando bem-vindo, o reino do meu Pai. Aí ele começa com um assunto, parece um assunto sem propósito, mas Deus nunca tem fala sem propósito. Versículo 35, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui forasteiro e você me hospedou, eu estava nu e você me vestiu, enfermo e você me visitou, preso e você me foi ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Ou forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Versículo 39, quando foi que te vimos enfermo ou preso e te visitamos? E o rei então lhes respondeu: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Preste bem atenção no que ele está falando aqui. Sabe o que é isso? Isso aqui é ato de justiça. Isso aqui é ato de justiça. No Brasil nós temos cerca de 10 mil comunidades ribeirinhas que nunca receberam a presença de um missionário nelas. Estou falando de irmãos nacionais nossos. Em janeiro agora, nós estamos indo, eu, o pastor José e o pastor Júnior Suzano, nós três vamos para uma comunidade ribeirinha, que eles lá não sabem o que é sabão. Sabão. Você chega por ele lá e pergunta assim: quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Aí ele vai dizer: eu tenho 17. Você fala: mas como que ele tem 17? Aí você não dá muita ideia. Aí, quantos anos você tem? Pergunta para ele de novo, ele vai dizer: eu tenho 35. Sabe por que ele não sabe a idade dele, pastor? Porque ele não tem registro civil. Ele não tem registro. Centenas de irmãos nacionais nossos que não tem registro civil, não sabe o que é sal, não sabe nada. A igreja não foi lá. Tem que ir lá. Porque Jesus está dizendo o seguinte: para aqueles que ele vai pôr à sua direita. Está entendendo agora? Ele vai dizer para eles: eu tive fome, você me deu de comer, sede, você me deu de beber, forasteiro me hospedou, nu e você me vestiu. Versículo 41, só que o rei não para a conversa aí. O rei diz o seguinte no versículo 41, então o rei também dirá para os que estiverem à sua esquerda, porque o juízo de Deus, ele não é um juízo, ele não é vago, não é subjetivo, ele é objetivo. Então ele vai dizer para aqueles que estão à sua esquerda. Quem são esses que estão à sua esquerda? São aqueles que Apocalipse diz, cujos nomes, Apocalipse capítulo 20, cujos nomes não foi achado escrito no livro da vida. São estes à esquerda. Então ele vai dizer para estes cujo nome não está no livro da vida, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para o diabo e para os seus anjos. Deixa eu dizer uma coisa: é um fogo que não era para essas pessoas. O fogo eterno não é para o homem, não é. O fogo do lago de fogo, que é a segunda morte, é para o diabo e os seus anjos. Mas acabou agora entrando na conta de quem se tornou um maldito. Agora, vamos entender o que é ser um maldito para Jesus? Porque aqui é Jesus falando, que é o nosso Senhor dizendo, o Senhor considerando alguém maldito. Quem é
um maldito para o Senhor. Quem é? Porque no 41 ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Agora ele vai dizer para a gente, vai nos ensinar quem é maldito aos olhos dele. No versículo 42, porque eu tive fome, você não me deu de comer, tive sede e você não me deu de beber, fui forasteiro e você não me hospedou, estive nu e você não me vestiu, fiquei doente, me achei enfermo, preso e você não foi me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então ele responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos. Agora preste atenção, que a fala de Jesus, a resposta é diferente da fala do versículo de 40. Ele diz que os justos herdaram porque fizeram aos seus pequeninos irmãos. Agora, a condenação não é, a referência não é para os pequeninos irmãos. Eu quero que você entenda. Por que para o justo Jesus diz: você fez isso para um dos meus pequeninos irmãos? Porque essa é a igreja que pregou o evangelho e gerou esses filhos do Senhor, são nossos irmãos. Você pregou o evangelho para ele. Agora, para o ímpio que não pregou, para o maldito que não pregou, Jesus está dizendo: porque você deixou de fazer a um destes mais pequeninos. Jesus agora está dizendo o seguinte: você para mim é um maldito, simplesmente por poder ter feito o que deveria ser feito e não fez. Versículo 46: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Deixa eu te dizer uma coisa. O mesmo Deus que disse: não matarás, não adulterarás, não roubarás, esse mesmo Deus disse, Mateus 28, 19 e 20, Marcos 24, 47, Marcos 16, 15, Lucas 24, 47, Atos 1, 8, ele disse: ide pregar o evangelho, é um mandamento. Nós não temos alternativa. Nós não podemos atrapalhar o Senhor. Fecha parênteses agora, vamos voltar para a história. Aí esse pastor experiente sempre teve um chamado para missões transculturais. Durante anos ele serviu a igreja local. Anos. Essa igreja local é uma igreja, e sem exagero, é uma igreja milionária. É uma igreja com centenas de congregações no campo. Eu não disse uma centena, eu disse centenas de congregações do campo dela. Não é da denominação dela, mas o campo tem centenas de igrejas. É uma igreja milionária. Uma igreja que levanta milhões com o discurso de obra missionária. Pegou esse pastor e enviou ele. Nada mais justo, na verdade. Como nós enviamos o Alexandre, e vocês nos apoiam, enviamos o pastor Hélio, a pastora Cida, a Esther e a Karina, que estão lá em África, vocês nos apoiam. Eles enviaram. Nós somos uma pequena igreja, mas eles são uma igreja milionária, eles são uma igreja rica. Eles enviaram ele. Eles enviaram essa família pastoral para um povo não alcançado, pastor. Eles enviaram para um lugar onde não tem igrejas, onde as pessoas não conhecem Jesus. Eles fizeram o certo. Só que eles não cuidam do seu missionário. Então ele está lá, ele não tem dinheiro para pagar o aluguel. Sabe o que ele faz? Ele dorme na igreja. Ele faz o culto, acaba o culto, todo mundo vai embora. Ele é a mulher dele, se ajeita, eles dormem na igreja, eles estão morando na igreja. Ah, na casa pastoral, pastor? Não, não é casa pastoral, eles estão dormindo na igreja. No salão da igreja, usando a cozinha da igreja. Por quê? Porque essa igreja que o enviou, que levanta milhares e milhares de reais com as fotos, o material, o relatório dele, não cuida dele como deveria cuidar. Mas fica tranquilo, a minha indignação não é essa não. Porque se fosse eu até entenderia. Quer dizer, não entendo também, né? Não, minha indignação não é essa não. Há uns meses atrás eu liguei para ele. Eu não sabia que estava difícil para ele. Eu liguei, conversamos, eu falei assim: pastor, manda para minha conta, eu quero estar aí com você aí, quero te abençoar, quero contribuir com o que você está fazendo aí. Ele não falou comigo mais, acredita? Não me respondeu, pastor.
passa a conta aí, eu quero mandar uma oferta todo mês, quero me comprometer, você vai poder contar? Eu não sabia o que ele estava passando. Ele não me respondeu. Não me respondeu. Achei estranho, né? Eu falei, mas o que aconteceu com o pastor, velho? Será que achou ruim? Geralmente a gente acha ruim quando pede dinheiro, né? Vou pedir dinheiro e não responde. A pessoa achou ruim, não. Eu falei, estou pedindo, porque a gente vai mandar. Aí eu liguei para o nosso amigo. Falei, cara, o que está acontecendo? Ele falou assim, pastor, eu preciso te contar algo. Eu falei, o que foi? É que é o seguinte, a igreja dele proibiu ele de receber ajuda financeira de qualquer outra igreja para o trabalho missionário que eles estão fazendo. Eu falei, como é que é? Não, eu não estou entendendo, não. Repete para mim. Falei assim, pastor, me repete. Peraí, você está me dizendo que ele, aí me contou assim, que ele está lá, está passando necessidade, não tem onde morar. Aí, a igreja pode ajudá-lo, e a igreja dele proibiu ele. Pastor, se a igreja dele souber que ele está recebendo ajuda missionária de qualquer outro lugar, eles vão cortar toda a ajuda dele, vão tirar ele do campo, vão trazer ele embora. Aí eu falei, pronto. A minha luta não é mais com o diabo. Porque o diabo, no nome de Jesus, nós amarramos ele e seus demônios. Mas um espírito denominacional, deixa eu te dizer uma coisa, só tem algo que vai dar um fim nele, sabe qual é? Esse fogo que Jesus falou aqui em Mateus 25. Querido, você pode achar isso muito duro da minha parte. Mas uma igreja dizer para, não, você não vai pedir ajuda para ninguém não. Se eu ficar sabendo que o Ricardo está mandando dinheiro para você, eu vou cortar toda a ajuda, que já é uma miséria que eu te dou, e te trago de volta. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor Ricardo. Aonde é que nós vamos parar? Pois é. Eu estou com esse negócio remoendo aqui dentro de mim. Remoendo aqui, porque eu falei, não, ele está lá, angustiado lá. Porque o missionário no campo, ele não pode passar necessidade, querido. Ele não pode estar com a cabeça sabendo como é que vai pagar o aluguel, o que ele vai fazer de compra. Ele não pode estar com essa cabeça. A cabeça dele tem que ser o seguinte, vou pregar o evangelho. A cabeça dele tem que estar assim, vou orar 3, 4, 5 horas por dia. A cabeça dele tem que estar assim, vou buscar uma direção do Senhor e vou. Essa tem que ser a cabeça dele. Olha esse irmão, nossa, ele não tem onde morar. E essa dita igreja que o enviou, ainda proíbe ele. Eu falei para o nosso amigo, estou evitando citar nomes, né? Assim, olha, fala para ele que nós vamos ajudar ele. Você vai pegar o nome da conta dele e fica tranquilo, nós não vamos contar para ninguém quem ele é. Que não precisa contar. Precisa contar, queridos? Precisa contar? Não, eu tenho que atender ele. Então é o seguinte, agora eu estou me mexendo, nós vamos levantar 600 euros para pagar o aluguel da casa dele, porque é caro lá, né? 600 euros. 600 euros, quanto é um euro hoje, pastor Ricardo? Você tem ideia? Então, quanto tem, pastor? Vamos arredondar para 7 reais. 6 vezes 7, 4.200 reais. Só que eu não vou pagar essa conta sozinho, não. Eu não vou, não. Sabe por que eu não vou? Porque isso não é um problema meu, sozinho. Sozinho não. Isso é um problema da igreja. Isso é um problema nosso. Nós cantamos aqui ou não cantamos? Acho que nós cantamos algumas coisas aqui, não cantamos? Nós cantamos, isso não é um problema só meu. Agora, o meu irmão não vai ficar desamparado lá não. Ele não vai não. Deus vai dar um jeito. Mas eu vou falar, eu vou falar. Eu vou chegar depois para você, eu vou conversar com você. Eu vou chegar para outros pastores amanhã, vou mandar mensagem. Eu vou levantar esse recurso para ele, garantir recurso para ele pelo menos 1 ano, para ele ter casa para ele morar. Ele tem que ter uma casa para morar. Como é que eu vou saber que o meu irmão está lá? Acabar aqui. A gente vai jantar hoje, quando acabar aqui, pastor Ricardo? Vai comer uma pizza, vai? Hoje eu vim preparado, viu, para comer uma pizza. Geralmente, de repente, eu sei que não ficou preparado, né? Geralmente acaba, eu vou embora, né? Mas hoje eu estou preparado. Eu vou comer uma pizza com o pastor Ricardo, vou pegar meu carro, vou para minha casa, tem uma cama quentinha me esperando, tem uma cama confortável me esperando, tem uma esposa linda me esperando, e o meu irmão, que Jesus levou ele lá para os confins da terra, ele não tem. Aí eu olho para esse texto aqui, de Mateus 25, aí eu falo, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Quantos entenderam? Digam amém. Então depois, aí eu vou deixar essa conta com você, queridos. Minha parte é avisar. Minha parte é avisar.
procura o pastor Ricardo. O pastor Ricardo é o nosso representante aqui no Vale do Paraíba. Procura o pastor Ricardo e diga: pastor Ricardo, eu quero me comprometer com esse desafio desse missionário. Aí eu vou te passar todas as informações que você pode compartilhar em off com esses irmãos, tá certo? Porque, se bem que na verdade eu estou com um negocinho aqui, estou com quase vontade de meter a boca mesmo nisso aí tudo, aí falar o nome tudo, para a igreja lá abandonar ele mesmo, sabe? Abandona logo, que a gente vai lá e adota ele por completo, né? Porque essa igreja é uma miséria na vida desse irmão. Mas enfim, eu tenho que me controlar um pouquinho, né? É o meu homem, enfim. Então procura o pastor Ricardo e diga: pastor Ricardo, conta comigo aí com X valor por 12 meses. A gente precisa de um compromisso por 12 meses, né? Por 12 meses, tá? Procura o pastor Ricardo, você que é pastor de igreja, você que é empresário, você que queimou aí no seu coração, e a minha oração é que esteja queimando, porque se não está queimando isso no seu coração, você está com um problema sério. Procura o pastor Ricardo, depois, pastor Ricardo, receba aí e nos passe, porque em dezembro, esse irmão tem que estar na casinha lá, para ele estar morando lá, tem que estar morando na casinha dele, cabeça dele despreocupado, só em pregar o evangelho. Quantos aqui concordam comigo? Vamos orar por esse irmão? Pai, no nome de Jesus, nós não estamos citando nomes para não expormos e não envergonharmos, não trazermos escândalo para o nosso coração. Mas Senhor, a minha oração é que nessa noite o Senhor nos ajude e nos faça parte da história do pastor lá. Deixa a gente fazer parte dessa história, Senhor. Senhor, eu não posso ir lá, mas a minha oferta pode ir lá, a minha oração pode ir lá, a minha intercessão pode ir lá. E se a minha oração, o meu dinheiro, a minha intercessão for lá, a obra vai ser feita para a glória do teu nome. Então usa a minha, a nossa, usa a tua igreja nesse lugar, no nome de Jesus, para que o teu evangelho possa tocar os povos não alcançados, os confins da terra, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor? Como é que vem para a conferência Revival e eu vou compartilhar essa história? Faz sentido. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu não sou preletor. Esse negócio, né? O preletor, né? Eu não sou preletor. Sou preletor não. Essas reuniões, quando eu venho aqui, pastor Ricardo, para mim são reuniões estratégicas, para ativar as pessoas no comprometimento missionário. Esse é o nosso desafio. O Revival é essa proposta de trazer pastores e igrejas para nos comprometermos com 2 assuntos. Primeiro assunto, oração 24 horas, tem que orar. Segundo assunto, povos não alcançados. Esse é o motivo do Revival. Revival não é uma associação, o Revival não é uma confraria, o Revival não é o Revival tem uma proposta: reunir pastores, pastoras, líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, que entenderam que Jesus está chegando, e Ele está muito perto, nós não temos mais tempo para perder. Não dá para ficar pregando, cantando e falando aquilo que a gente não vai cumprir, não dá mais, não tem tempo mais para isso. Nós temos que chegar até as nações, nós temos que chegar aos confins da terra, e para isso acontecer nós precisamos orar. São as nossas orações que vão nos levar aos confins da terra, não é o nosso dinheiro, não é o dinheiro que leva aos confins da terra, são as nossas orações. E as nossas orações que nos levam aos confins da terra serão agora mantidas pelo nosso dinheiro. Então é diferente o processo. Então o Revival tem essa proposta. Ano que vem, vamos compartilhar hoje, pastor Ricardo, uma palavra que Deus nos deu para o ano que vem. O ano que vem nós não estamos fazendo nada. Claro, quando eu digo nada, diante de tudo que nós podemos fazer, diante do que podemos fazer, é nada. O pastor Hélio vai estar ministrando aqui amanhã, o pastor Hélio vai passar alguns relatórios para os irmãos. O pastor Alexandre está fazendo um trabalho tão lindo lá em Portugal, tão lindo, ele revitalizou a igreja. O Espírito Santo está usando ele para revitalizar a igreja, está custando para ele está sofrendo para que o Espírito Santo possa trazer vida para aquela igreja. Mas é assim, se o grão de trigo, se o grão cair na terra e não morrer, não tem como ele crescer e frutificar. Está lá fazendo um trabalho lindo. Então nós temos muita coisa ainda para fazer. Então a proposta do Revival é essa. E nós começamos esse ano uma seguinte estratégia:
responsabilizar, pastor Ricardo, pastora Rosa e demais obreiros da Assembleia de Deus Renovar, aqueles que estão caminhando conosco de uma forma mais forte. Por isso nós vamos conversar um pouquinho hoje, vamos conversar aos pouquinhos, né? Tem conversa que a gente tem que fazer aos pouquinhos, né? Vamos aos pouquinhos, mas aí a gente vai chegar mas você aguenta o tranco, mas eu vou aos pouquinhos, é melhor, né? Então, de responsabilizar em relação a tudo isso que Jesus tem nos apontado, irmãos, e criarmos, e estruturarmos, e darmos conhecimento público disso. Uma dessas estratégias é nós estabelecermos embaixadas Revival. O que é uma embaixada? Uma embaixada é uma representatividade de um poder, é isso que é uma embaixada, de um poder, de uma identidade. Então, nós começamos a trabalhar agora com as embaixadas Revival. Então, nós temos, em alguns estados do Brasil, temos conversado com algumas igrejas que trabalham conosco, que nos apoiam, que estão comprometidas conosco, para que essas igrejas, na pessoa do seu pastor titular, sejam então embaixadores Revival, empresários. Nós temos empresários que simplesmente disseram: o que eu tenho que fazer para ser um embaixador? Foi simples, é só você praticar atos de justiça. O que é isso? Aí eu explico: é você alcançar um povo que não conhece do Evangelho e que, além de receber o Evangelho que alimenta a alma e salva o espírito, também levar comida para aquele que tem fome. Nós temos alguns empresários que entenderam a proposta e estão engajados conosco. Só que hoje, na nossa conferência Revival aqui em São José dos Campos, nós vamos, pastor Ricardo, titularizar, reconhecer a primeira embaixada Revival, que é a Assembleia de Deus Renovar aqui em São José dos Campos, na sua pessoa, pastor Ricardo Fernando. Então nós fizemos uma placa de reconhecimento da Igreja Assembleia de Deus Renovar e da sua pessoa como primeiro embaixador Revival, e eu gostaria de passar às suas mãos esse reconhecimento. O pastor Ricardo não sabia disso, não é? Tem coisa que não é para saber mesmo, né? Então, aqui a primeira embaixada, porque vocês foram o primeiro ministério como igreja que nos apoiaram de forma abrangente, de forma total e comprometida. Então não tinha como isso nascer senão primeiro aqui, senão vocês seriam as primícias dessa direção que Deus está nos dando. Então aqui, Igreja Assembleia de Deus Renovar, em São José dos Campos, é embaixada Revival para os confins da terra. Aqui a Assembleia de Deus Renovar representa tudo aquilo que está sendo feito para a glória do nome de Jesus até os confins da terra. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor lhes dê graça, e que o Senhor coloque cada vez mais sobre esses ombros, seu e da sua esposa, como pastores dessa igreja local, influenciando pastores da região, essa incumbência, esse desafio de chegarmos até os confins da terra, para a glória do nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, meu companheiro. É isso aí, irmãos, nós não temos o que perder mais tempo. Vamos colocar velocidade, amém? Mas vamos, que hora que eu peguei a palavra mais ou menos, Zé? Você tem ideia a hora que eu peguei a palavra? Era o que, umas 8h10, 8h15? Por aí, né? Então eu já preguei já bem, não já, irmãos? Já preguei bem, né? São 8h55, já tem 40 minutos que eu estou pregando, então, porque tudo isso, né, foi uma pregação, já preguei bem. Mas para não perder o costume do Clodoaldo, né, eu vou deixar pelo menos 3 pontos aqui. Três reflexões para vocês nessa noite, que eu quero fazê-las em 15 minutos, a respeito do porquê que a igreja não é motivada a ir aos confins da terra. 3 reflexões para nós orarmos. 3 reflexões. Primeira motivação que uma igreja deve ter para ir até os confins da terra, essa igreja ela precisa ter em si o amor de Deus pelos perdidos. O amor de Deus pelos perdidos precisa estar no meu coração. O amor de Deus por homens e mulheres que não conhecem o Evangelho precisa arder no meu coração. Talvez o nosso problema é que nós não amamos os perdidos. Nós cantamos amor pelos perdidos. Nós lemos sobre amor para os perdidos. Pregamos sobre amor para os perdidos, mas nós não temos o amor de Deus no nosso coração pelos perdidos. Se nós não ardermos em amor pelos perdidos, nós não seremos motivados para que o Evangelho chegue até os confins da terra. A igreja moderna, ela cresceu
dentro de uma cultura, no que diz respeito à obra missionária. Sabe qual é a cultura? Ajudar a obra missionária. Isso não existe. Deixa eu dizer algo para você. A obra missionária não precisa da nossa ajuda. A cultura não é de ajuda, a cultura é de comprometimento. Por exemplo, eu ouvi uma história como essa desse pastor querido nosso, e eu fiquei sabendo, e quando eu fiquei sabendo disso, irmão, isso me indignou, isso me revoltou. Deus quer que você fique revoltado com a situação dos povos não alcançados. Deus quer que você fique indignado com o que está acontecendo com esse povo que está perecendo sem Jesus. Porque se não houver indignação no meu coração e no teu coração, não vai ser refletido amor pelos perdidos. Deixa eu dizer uma coisa, a revolta, a indignação, ela nasce, sabe de qual sentimento? De você ver injustiça acontecendo. Davi, quando chega no arraial de Israel, que lutava contra os filisteus, ele ficou indignado com aquele gigante que afrontava Israel há 40 dias. E por que ele ficou indignado? Porque aquilo não era justo. A indignação de Davi o fez o vencedor contra Golias. Deixa eu te dizer uma coisa, é impossível, pastor Ricardo, existe cerca de 1,8 bilhão de muçulmanos. Nos próximos 20 anos, a religião islâmica vai ser a maior religião do mundo nos próximos 20 anos, com o nível de crescimento que ela alcança. Deixa eu te dizer uma coisa, é impossível pregarmos o evangelho para essa multidão de muçulmanos. É impossível. Se nós investíssemos R$1.000 por muçulmano por mês, levaríamos 470 anos para alcançá-los. Nós não temos 470 anos. É impossível, mas porque é impossível, essa obra pode ser feita, porque Ele é o Senhor do impossível. O que Ele quer é a minha disposição, não é o meu dinheiro. A questão não é o dinheiro, a questão é comprometimento. O problema é que a igreja não ama os perdidos como Deus ama, porque senão ela se comprometia. Nós cantamos amor aos perdidos, pregamos amor aos perdidos, mas não vivemos amor aos perdidos na pregação do evangelho. Não é o quanto eu tenho, é o quanto eu estou disposto. Jesus, ele prega uma tarde inteira para uma multidão de quase 12 mil pessoas. Entre homens, mulheres e crianças, eram quase 12 mil pessoas. A tarde vai caindo, chega para ele, um dos discípulos diz: mestre, despede a multidão, porque está tarde, vai virar o dia, nós não temos comida, eles estão sem comer, nós não temos dinheiro. E Jesus disse: você não está entendendo, como é que vamos mandar eles embora? Não existe desassociação entre pregar o evangelho e atos de justiça. Nós não somos a geração do discurso, nós não somos a geração das tribunas, nós somos a geração enviada por Deus para mudar a história deles. Não, Senhor, mas não bastaria 200 denários para comprar pão. A questão, filho, não é dinheiro, a questão é você estar comprometido com essa causa. Mas, Senhor, nós não temos nada, você não entendeu, não é o quanto temos, é o quanto você está disposto a fazer. Aí chega um moço, com 5 pães e 2 peixes. Um rapaz, que ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe de onde ele veio. Eu sei o nome do Pedro que estava lá, eu sei o nome do João que estava lá, eu sei o nome do Filipe que estava lá, eu sei o nome de todo mundo que estava lá. Mas desse moço eu não sei o nome dele. Mas ele tinha 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Senhor, o que a gente tem é que esse menino tem para dar. E Jesus disse: é bastante, porque eu não quero valor, eu quero disposição, eu quero é comprometimento. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, ele ergue aos céus, e o que ele faz? Ele dá graças, reparte. E toda aquela multidão de 5 mil homens, por isso que a multidão era de cerca de 12 mil, porque só homens eram 5 mil, comeram, se fartaram, e 12 cestos cheios sobraram. Sabe por quê? Porque atender os famintos não é uma questão do quanto eu tenho, mas do quanto eu estou disposto a atender os famintos. A obra missionária, ela depende de homens e mulheres, em primeiro lugar, que tem o amor de Deus no seu coração pelos perdidos. Chega de pregar amor pelos perdidos, se não termos amor de fato pelos perdidos. Chega de cantar amor pelos perdidos, se de fato eu não amo os perdidos. Nós não podemos ser. Uma fala muito forte, muito dura de Jesus contra os fariseus, sabe qual era? Quando eles os chamavam de hipócritas. A palavra hipócrita significa a arte de representar. A igreja não pode ser hipócrita, ou seja, a igreja não pode ser alguém que representa. Nós não podemos ter uma performance, nós não podemos ter somente um discurso, não, nós temos que ter uma vida que testemunha que o amor de Deus pelos perdidos também se move no nosso coração. Não podemos ser essa geração que representa,
que canta, que dança, que fala, que se emociona por 2, 3 minutos. Não, nós temos que ser uma geração que não dorme enquanto não souber que o Evangelho está chegando a cada confim dessa terra. Essa igreja que Jesus busca, essa igreja que vai tocar os confins da terra. Segunda-feira, eu estou indo para o Egito. Nós temos uma reunião no Egito, temos um encontro de pastores globais no Egito, e nós vamos conhecer a realidade dos confins da terra no Egito. Eu vou lá, e eu já falei para o Senhor: o Senhor quer que eu vá lá? Então faz algo importante acontecer comigo. E fica tranquilo, se acontecer comigo, você está nesse barquinho. Aí, e você também está. E aí você também está, viu, Elvis? E aí os pastores dessa igreja também estão. E aí vocês são renovar, e vocês pastores foram convidados, está tudo no barquinho também. Porque a obra missionária não pode pertencer a uma denominação. A obra missionária é um desafio da igreja, do corpo de Cristo. Mas para isso acontecer, nós precisamos ter o amor de Deus pelos perdidos. Segundo lugar, segunda motivação para que você possa se comprometer com os confins da terra. Além do amor de Deus pelos perdidos, nós precisamos ter a compaixão de Deus pelos perdidos, que é diferente. O que é compaixão? Sofrer com eles. A compaixão, querida, ela não é observada. A compaixão, ela é participativa. Você se envolve com ela. Qual foi o texto que você leu hoje, pastor? Capítulo? Não, o primeiro texto. Mateus capítulo 8, versículo 35. Não, 8:35 não. 35, Mateus 9:35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade. Mas o texto não acaba aqui. Nós pentecostais, eu sou pentecostal também. Pode não parecer, mas sou. Mas eu sou pentecostal. A gente acaba o texto aqui. Ensinou na sinagoga, pregou o evangelho, curou a doença, curou o enfermo. A história não acaba aqui não. A história continua no 36. Vendo ele então as multidões, ele se compadeceu delas. Segunda motivação para que nós estejamos indo aos confins da terra, eu tenho que ter a compaixão de Deus no meu coração pelos perdidos. A mesma compaixão que ele tem que arder no meu coração. Ele viu aquela multidão aflita, ela viu aquela multidão cansada, ela viu aquela multidão como alguém que não tem pastor. Queridos, nós nunca iremos aos confins da terra se nós não tivermos compaixão no nosso coração, como Deus se compadece. E a compaixão, ela não é observada. Você não olha e sente dó, você não olha e sente tristeza. Não, você entra na história deles. Você entra e participa da dor deles. Você entra e sofre com eles. E aí você entende que essa obra tem que ser feita com tudo que eu sou e com tudo que eu possuo. Minha vida tem que ser gasta completamente para a glória do nome dele. Terceira motivação para você ir aos confins da terra, para cumprir aqui o tempo que eu me coloquei. Primeira motivação, você tem que ter no seu coração o amor que Deus tem pelos perdidos. Segundo lugar, você tem que ter no seu coração a compaixão que Deus tem pelos perdidos. Mas em terceiro lugar, você tem que ter a visão que Deus tem pelos perdidos. É a visão. Não é o seu recurso. Não é o quanto você sabe. Sabe, queridos, os missionários mais eficientes, vocês vão receber o pastor Hélio aqui amanhã. O pastor Hélio não é pregador de púlpito. Ele não é pregador de púlpito. Mas já abriu 17 igrejas lá. Ele não é pregador de púlpito. Ele tem visão de Deus. Não é o quanto você sabe lidar com uma gestão. Não, é o quanto você está disposto a dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Se ninguém vai, usa-me a mim, envia-me a mim. Seja escândalo para essa igreja. Escândalo nesse sentido. Escandaliza quem poderia ir e não vai. Deixa o Senhor arder no seu coração e tenha visão de Deus pelos perdidos. Saiba que você, pastor, nós atrapalhamos Jesus.
Imagina essa turma que está aqui, porque hoje à noite, sabe quem está aqui? Quem arde o coração por essa obra. Quem quer se entreter enfim, eu vou acabar pecando, né? Não, quem está aqui é porque arde, é porque sabe que pode fazer. Você já imaginou você lá nos ribeirinhos? Eu vou dar 30 dias, vou dar as minhas férias lá nos ribeirinhos, vou lá, vou evangelizar, vou discipular eles, vou falar do amor de Deus para eles, vou falar o beabá. Sabe o beabá? O presbítero Elvis, o beabá. Olha, Deus amou o mundo, pecado é morte, Jesus vai voltar. Vai lá 30 dias, vou dar 30 dias dos indígenas. Eu posso te dar aí pelo menos umas 5 tribos indígenas que está precisando de alguém ficar lá 30 dias com eles, ensinando eles sobre o evangelho. Estou falando de teologia, não é para ensinar teologia, não, eles não querem teologia, eles precisam ouvir o amor de Deus. Te dou 5 tribos lá nos indígenas, te dou pelo menos 120 aldeias lá nos ribeirinhos que nunca ouviram falar de Jesus para você ir semana que vem. Te dou o endereço, quer dizer, o endereço de onde você vai chegar, e depois 5 dias de barco no meio do mato. Eu te dou o endereço de cidades do sertão nordestino, com 10, 15, 20 mil pessoas, que não tem uma igreja evangélica falando do amor de Deus para eles. Para você ir lá, dá 30 dias para eles. Eu não estou falando nem para você ir lá e morar, ficar a vida inteira, mas se for para ficar a vida inteira, glória a Deus por isso. Mas vai lá, dá 30 dias para eles, dá 15 dias para eles. Sabe a descida para a praia, para relaxar? Não, relaxa agora não. Aperta o cinto, engata uma segunda e sobe essa montanha chamado fazer a obra de Deus para a glória do nome dele. Tem um povo aí que precisa do amor de Deus. Terceiro lugar, nós precisamos ter a visão que Deus tem pelos perdidos. Essa visão, ela me leva a me sacrificar pelos perdidos. 2 Coríntios capítulo 8 conta a história das igrejas da Macedônia. Você leu o capítulo 9? Capítulo 8 da segunda carta de Corinto fala da eficiência da igreja da Macedônia. No capítulo 9 que você leu, pastor Ricardo, ali Paulo está levantando uma oferta para ajudar os irmãos lá da igreja de Jerusalém. Aqui no capítulo 8 da segunda carta, Paulo está falando da disposição do coração dos irmãos da Macedônia. Quem eram esses irmãos? Eram os irmãos da igreja de Tessalônica, eram os irmãos da igreja de Bereia, eram os irmãos da igreja de Filipos, que não eram igrejas financeiramente falando prósperas, ricas, não eram igrejas ricas, mas eram igrejas que entenderam que eles tinham que participar da necessidade dos seus irmãos, a ponto de Paulo falar no capítulo 8 de que eles insistiram com Paulo para que da profundeza, da grandeza, da pobreza deles, eles fossem abundantes no doar para aquela obra. Sabe o que isso me ensina? Que quando eu tenho a visão de Deus em relação aos perdidos, não vai faltar a provisão de Deus para que essa obra seja feita. Amém, queridos? Reviva o Vale do Paraíba. Nós estamos em dívida. Nós estamos em dívida. Nós, pastores, estamos em dívida. Mas sabe qual é a boa notícia? Ele está pronto para que nós possamos quitar essa conta com Ele. E eu quero quitar essa minha conta com Ele. Tem mais alguém nessa noite que quer quitar essa conta com Ele? Vamos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor? Aí no seu lugar. Essa é uma oração muito pessoal, né, queridos? É uma oração que não dá para mim fazer por você. Eu estou lutando, me esforçando para ser responsável e cumpridor daquilo que me foi confiado. E como tem sido desafiador e difícil. Mas glórias ao Senhor, que nós temos a graça dEle para nos capacitar para tudo isso. A minha oração nessa noite é para que você se coloque diante do Senhor, quebrante o seu coração e diga para Ele o quanto que você está pronto, o quanto você está disposto. Lembra que eu disse no início? Ele leva a sério o que nós falamos para Ele. Vamos orar? Esse momento é teu. Esse é um momento teu com o Senhor. Que você me perdoe, que você ficou meio assustado com meu nervosismo. Me perdoe. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar somente observando. Tem algo muito maior do que nós podemos fazer, do que estarmos vendo tudo que tem acontecido no campo missionário. Pai, nessa noite, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos pastores Ricardo e Rosa, pela vida dos obreiros da De Renovar, dos pastores,
todos aqueles que estão comprometidos, os demais pastores que estão envolvidos com Revival. Pai Santo, eu quero clamar ao Senhor pela vida da pastora Suzy, do pastor Toninho, que o Senhor os abençoe, que o Senhor cure a pastora Suzy, que o Senhor restaure a tua filha. Pai Santo, os demais pastores, que o Senhor nos desperte juntos para chegarmos nesse lugar, esse lugar que o Senhor quer que como igreja nós estejamos, que se chama Confins da Terra. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa usar a nossa vida e que a nossa vida possa entregar para o Senhor tudo aquilo que o Senhor espera de nós, e não há nada menos que o Senhor espere de nós, que nós estejamos pregando o Teu Evangelho a cada povo, tribo, língua e nação, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor?